Olá, sou o professor José Roberto, tudo bem? Vamos dar sequência agora ao nosso assunto, falando sobre a administração do terceiro setor. E hoje, nessa videoaula inaugural, nós vamos falar sobre a administração orientada a valor, a gestão da empresa orientada a valor. E é um assunto importante, um assunto onde essa conotação de valor está meio que em desuso. Então você vai aprender algumas técnicas, alguns recursos para aumentar o valor agregado de uma empresa em relação ao terceiro setor. Como se administra esse quesito. Então, espero que você tenha um bom aproveitamento dessa aula. Te espero no próximo vídeo. Nós vamos falar sobre esses desafios aí em relação à gestão do terceiro setor ligado a essa cadeia de valor, ok? Te espero até o próximo vídeo. Até lá. Olá, tudo bem? Sou o professor José Roberto. Vamos dar sequência nesse slide falando sobre o desafio da gestão e administração das organizações orientadas por valores, ou seja, o desafio da gestão e administração das empresas, das instituições, das organizações do terceiro setor. O que elas precisam ter aí como valor agregado para que possa cumprir os seus requisitos aí de benfeitores sociais. Então, são esses desafios aí de estar e ser uma administração voltada para o social, E às vezes a gente sabe que muitas vezes algumas empresas não conseguem ter aí as suas ações morais, as suas ações administrativas aí passando por um crivo onde você tem que realmente se adaptar às vezes a algumas regras, algumas instituições, algumas regalias que realmente o sistema não permite. Então são os desafios aí que nós vamos comentar nos próximos slides, sobre a administração dessas instituições aí do terceiro setor, orientadas por valores. Gerenciamento baseado em valores, Nos últimos anos a gente tem algumas abordagens aí para melhorar o desempenho organizacional dessas instituições. Como nós falamos numa outra disciplina aí sobre gestão da qualidade total, as empresas elas estão imbuídas não só nessa gestão da qualidade total, mas na capacitação da melhoria contínua aí dos seus processos. Muitas empresas aplicando a reengenharia, outras empresas aplicando o método Kaizen do Japão, formando equipes aí coesas aí, e assim por diante, situações e uma infinidade de treinamentos ou de recursos para gerenciar a sua instituição, a sua organização, a sua associação de uma forma mais coesa, de uma forma mais produtiva. A gente sabe que muitas dessas abordagens falharam, Algumas foram bem sucedidas, mas outras falharam através de metas de desempenho que não eram claras, e não estavam alinhadas adequadamente com o objetivo final de criar valor. Porque o objetivo das instituições, das organizações do terceiro setor é criar um valor, criar uma identidade para aquele benefício social, para aquele ativo social que ele está explorando, vamos dizer assim. Então, o gerenciamento baseado em valor, ele aborda esse problema de frente. Ele cria condições, situações, metas, para que essas falhas não ocorram. Ele fornece uma métrica precisa e inequívoca, ou seja, um valor sobre a qual uma organização inteira pode ser construída. É muito importante esse gerenciamento baseado em valor, porque nós sabemos que tem muitas instituições aí do terceiro setor mal faladas, mas também nós temos muitas instituições, um selo de qualidade ali, tem um selo de autenticidade, onde tem uma penetração gigante dentro do segundo setor, que é o mercado, dentro do primeiro setor, que é o governo. Então, empresas aí como a Unicef, como a FAO, como a
próprias, algumas aqui como a nossa, aqui na nossa realidade também, Fundação Abrinq, nós temos várias situações aí de acesso, de ajuda a usuários de psicotrópicos, a orfanatos, a asilos de idosos. Nós temos diversas instituições de referência aí, onde se agrega o valor. Fundação Clemente, nós temos várias, né, que ajudam aí na parte oncológica, nós temos muitas, né, nós temos a ACD, né, que ampara deficientes físicos, nós temos instituições, organizações realmente com o selo de qualidade aprovado, ou seja, são empresas, são instituições, são organizações que usaram esse recurso de gerenciamento baseado em valor, ou seja, onde a organização ela inteira ela pode ser construída, ela pode ser pautada, né? O pensamento por trás do VBM, né, é simples. O valor de uma empresa é determinado por seu fluxo de caixas futuros descontados, ou seja, todo o fluxo de caixa dessas instituições, dessas organizações, elas devem ser voltados para investir no próprio gerenciamento de valor, ou seja, na própria instituição. O valor é criado apenas quando as empresas investem em capital com retornos que excedam o custo desse capital, ou seja, que você não visa lucro, né, que você invista realmente na instituição, na própria instituição, gerando essa cadeia de valor, ou seja, pode ser em relação a treinamento, a novos recursos, a implementação de novas ferramentas, pode ser no quesito aí desenvolvimento dos colaboradores, né? Sem aquela função de remunerar os seus diretores, os seus gerentes administrativos, os seus projetistas, os seus gerentes de projetos, mas sim agregar valor assim, criando empresas que investem o capital, aquilo que eles forem recebendo doações, investindo no próprio na própria benfeitoria social. Então o VBM é muito diferente dos sistemas de planejamento do estilo dos anos 60. Não é um exercício dirigido pela equipe, ele se concentra em uma melhor tomada de decisão em todos os níveis de uma organização. Então esse gerenciamento é baseado em decisão, uma decisão onde a alta gerência, a alta administração daquela instituição, daquela ONG, né, daquela fundação, ela toma decisões baseadas onde vai atingir e vai melhorar todos os níveis da organização, em todos os recursos, sejam recursos financeiros, seja redução de custos, seja o aprimoramento do pessoal, dos colaboradores, sejam ferramentas de qualidade, né? Então ele reconhece que as estruturas de comando e controle de cima para baixo não podem funcionar bem, especialmente em grandes corporações multinegócios, ou seja, ela há de ter uma coesão, né? O pensamento tem que ser o benefício social daquela atividade a qual a fundação se comprometeu a desenvolver, né? Então essas estruturas, esses comandos têm que ser coesos desde a alta administração, a gerência administrativa, gerência financeira, até os colaboradores em si, na ponta, na outra ponta, onde o bem, o serviço, onde a atividade social vai ser demandada. Em vez disso, exige que os gerentes usem métricas de desempenho baseadas em valor para tomar melhores decisões, ou seja, não é uma coisa unilateral, né? Eu não tenho um organograma, um esquema como se fosse uma empresa, ou a empresa familiar, ou a empresa profissional, onde a cadeia de comando vem de cima para baixo, ou seja, não dentro das fundações, dentro das organizações não governamentais, né, os gerentes têm que ser baseados as suas métricas, as suas decisões, né, no valor de toda a instituição, de toda a organização, né, o valor que aquela instituição vai ter para o mercado, vai ter para as pessoas, vai ter para quem está sendo ajudado. Então essas decisões não podem ser unilateral de cima para baixo. Implica gerenciar o balanço patrimonial, bem como a demonstração de resultados e equilibrar as perspectivas de longo e curto prazo. Ou seja, algumas instituições elas trabalham com orçamento apertado, então ela tem que ter esse balanço, uma demonstração de resultado bem equilibrado, com o seu planejamento a longo e a curto prazo bem definido, né, para que não haja estouro do caixa ou eventualmente até sobra do caixa e não saber o que fazer com esse dinheiro. Então, esse gerenciamento baseado no valor exatamente para isso, para haver esse equilíbrio, né? Essa dimensão do equilíbrio
né? Mas há algumas armadilhas, né? Algumas armadilhas onde os gestores eles têm que ficar bem ligados nesse aspecto com relação a essa gestão baseada no valor, né? No entanto, a gestão baseada em valor não é isenta de armadilhas, né? Ela pode tornar-se um exercício capturado pela equipe que não tem efeito sobre os gerentes operacionais na linha de frente ou sobre as decisões que eles tomam. Então, muitas das decisões aí dos gerentes administrativos, né, da diretoria, ela às vezes não é bem assimilado pela parte operacional, né, da instituição, da fundação ou da ONG, né, na sua linha de frente, ou seja, na sua linha operacional. Muitas das decisões às vezes não são assimiladas por essas equipes e comprometem exatamente esse gerenciamento baseado em valor. O valor ele tem que estar incutido em todas as mentes, todos os colaboradores, desde a alta gerência até os gerentes operacionais, até os voluntários, os colaboradores que vão fazer aquele projeto, né, ter vida, ter sequência, né, alcance o seu objetivo social, seu ativo social. Então, muitas vezes tem essas armadilhas aí no meio do caminho. Então, alguns anos o diretor, como exemplo, alguns anos o diretor de planejamento de uma grande empresa nos deu uma prévia de uma apresentação destinada ao seu diretor financeiro e ao conselho de administração. Por cerca de 2 horas ouvimos os detalhes de como cada unidade de negócio havia sido avaliada, com previsões de fluxo de caixa, custo de capital, estruturas de capital separadas e as premissas subjacentes aos cálculos de valor contínuo. Nenhuma das questões estratégicas ou operacionais significativas da empresa estava na mesa. Ou seja, o diretor de planejamento, ele explanou, ele explicou de forma correta todas as funções, todos os custos, todas as métricas, tudo aquilo que precisaria, né, ser feito ali no âmbito daquela instituição, daquela organização, mas ele não abordou nenhuma questão estratégica ou operacional, né, para dar andamento, para gerar essa cadeia de valor entre os departamentos, entre os colaboradores, entre a gerência e os colaboradores voluntários, entre os gerentes operacionais. Então a equipe nem mesmo havia falado com nenhum dos gerentes operacionais do grupo da unidade de negócio. Isso é uma falha, isso é uma armadilha. Isso é uma falha no processo de implantação desse gerenciamento, desse VBM, né? Gerenciamento baseado no valor, né? Então, pouco relevante para os verdadeiros tomadores de decisão, sua apresentação foi um exercício capturado pela equipe que não teria impacto real sobre como a empresa era administrada, ou seja, os gerentes operacionais eles não sabiam, eles não tinham uma informação de a quantas andava o setor operacional, ou quais eram as estratégias da alta gerência para implantar ali naquele momento, naqueles recursos, para que a empresa tivesse uma clara determinação de qual seria o valor, para onde ela ia caminhar, para como estava sendo direcionado o planejamento da empresa, a estratégia da empresa, principalmente entre os colaboradores, para que aquele ativo social fosse bem administrado. Em vez de gerenciamento, né, baseado em valor, essa empresa simplesmente tinha um verniz de valor, ou seja, uma capa, você, né, passa um verniz ali, passa um pano em cima, ou seja, você não vai a fundo do problema, né? Você não gerencia, não cria uma demanda de valor, não envolve todos os departamentos no sentido daquele planejamento, daquela estratégia, né? Você não cuida do que está precisando exatamente aquele departamento. Então, esse gerenciamento baseado em valor, o VBM, ele aborda exatamente esses pontos fracos, essas armadilhas, onde os gestores têm que estar ligados exatamente para que possa realmente corrigir essas falhas de rota, né? Essa falha na comunicação, essa falha na estratégia em relação à administração da empresa. Então, o foco do VBM não deve estar na metodologia. Muitas vezes a metodologia elas falha, muitas vezes as metodologias não alcançam os resultados necessários que uma empresa, uma instituição, uma ONG ela precisa. Então deve ser sobre o porquê e como mudar sua cultura corporativa. Então, o gerenciamento baseado no valor, o VBM ele tenta mudar a cultura corporativa, né? Esse é o intuito. Né? Uma gerência baseada em valores está interessada nas sutilezas do comportamento organizacional, quanto em usar a avaliação como métrica de desempenho e ferramenta de tomada de decisão.
Então são ferramentas atuais, né? O gerente operacional, o gerente de planejamento, o gerente financeiro, ele se baseia no VBM, né? Ele não está interessado na metodologia, está interessado no clima organizacional, no comportamento organizacional dos seus liderados, né? Quanto usar a avaliação como métrica de desempenho, ou seja, medir o nível de desempenho da equipe, dos colaboradores, dos voluntários, das ferramentas que eles têm à disposição, e a partir daí tomar as decisões necessárias para gerar esse valor, para gerar esse gerenciamento baseado em valor, né? Ou seja, criar não só uma metodologia, mas também uma ação prática daquilo que eles querem, daquilo que eles almejam para a instituição, para a organização, e principalmente no final ali do bem ou serviço sendo oferecido àquela parcela da sociedade que tanto almeja ser suprida a sua carência. Então, o primeiro passo no VBM, né, é essa mentalidade, né? É mudar a mentalidade de valor dentro de uma empresa, né? A maximizar o valor como objetivo financeiro final de uma empresa, ou seja, não só redução de custos, né? Usar as métricas, né? Não só realmente você saber gerenciar essa parte financeira, mas você realmente maximizar o valor, incutir o valor, né? Usando, na verdade, né? Medidas tradicionais de desempenho financeiro, como lucros ou crescimento de lucros, nem sempre são boas proxies, ou seja, ou soluções para a criação de valor, né? Então, às vezes, os métodos tradicionais não funcionam para você criar valor dentro de uma instituição, dentro de uma organização não governamental. Então, o primeiro passo do VBM é isso, é mudar essa mentalidade, né? E focar mais diretamente na criação do valor. As empresas devem estabelecer metas em termos de valor do fluxo de caixa descontado, ou seja, reinvestir aquilo que ela lucra, ou em termos de doação, ou em termos de geração de demanda, ou em termos de realmente de valor de mercado, daquilo que ela representa, né? À medida que ela vai criando valor, ela vai realmente tendo essa conscientização, né, de focar exatamente nessa cadeia de valor e reinvestir o fluxo financeiro, principalmente nessas metas, em como realmente mudar essa mentalidade, né? Então, essas metas também precisam ser traduzidas em metas de desempenho financeiro mais objetivas e de curto prazo, saber investir o dinheiro que adentra através da organização, né? Então é muito, muito importante mesmo as empresas estarem focadas nisso, né? Nesse objetivo, né? De estar criando essa mentalidade de valor. As empresas também, elas não precisam de metas não financeiras, metas relativas à satisfação do cliente, à inovação de produtos, né? A satisfação dos funcionários, por exemplo, para inspirar e orientar toda a organização, né? Então não só são as metas financeiras, né? Ela precisa ter metas para satisfação daquele ativo social, daquele benefício social, daquela parcela da população. Ela precisa saber a qualidade do seu serviço, do teu bem, a inovação dos produtos, né? A satisfação dos funcionários também, ou, entre aspas, dos colaboradores, voluntários, né? Para inspirar essa mentalidade, essa mudança de valor, ou seja, agregar e orientar toda a organização nesse sentido, né? Para quê? Para que tais objetivos não contradizem a maximização do valor. Tem que ser todo um conjunto de técnica, todo um conjunto de métrica, todo um conjunto de metas, né, que abrange não só essa parte financeira, mas toda essa inovação, né, a satisfação dos funcionários, dos colaboradores, dos clientes, para a maximização desse valor. Pelo contrário, as empresas mais prósperas costumam ser as que destacam justamente nessas áreas. Não são empresas que já criaram valor, que têm um valor no mercado, né? Então, essas metas financeiras não devem, no entanto, ser cuidadosamente consideradas à luz das circunstâncias financeiras de uma empresa. Às vezes, uma organização não governamental, uma instituição, uma fundação, ela tem bastante, realmente, recurso financeiro, mas isso não deve ser empecilho, né? Para que possa realmente parar, né, de incutir essa mentalidade de valor dentro da instituição.
Como exemplo, um empreiteiro de defesa nos Estados Unidos, onde o encolhimento é uma certeza, não deve adotar um objetivo de não demissões, né? Então, às vezes, o empreiteiro, ele está ali, ele arregimenta muitos colaboradores, funcionários, depois de estar saciado ali a sua obra, o seu produto, né? E aí ele começa a demissão em massa, né? Daqueles recursos, né? Ou seja, então esse objetivo ele tem que estar fora de cogitação, né? Você pode realmente realinhar, reagrupar esses colaboradores num outro projeto, numa outra função social. Então, os objetivos também devem ser adaptados aos diferentes níveis dentro de uma organização, dentro da instituição. Então, para o chefe de uma unidade de negócios, o objetivo pode ser a criação explícita de valor medido em termos financeiros, né? Então, se você tem ali uma instituição, mas ele incute um valor exatamente através desses termos financeiros. Depende muito da característica de cada departamento. Então, as metas de um gerente funcional podem ser expressas em termos de atendimento ao cliente, participação de mercado, qualidade do produto ou produtividade. Então, todos ali, né, dependendo de cada departamento, né, vai gerar um valor para o seu departamento ali. Isso é muito importante, que esse valor, essa mentalidade entrelaçada vai gerar o VBM. Então, um gerente de fabricação, por exemplo, ele pode se concentrar aí no custo por unidade, tempo de ciclo ou taxa de defeitos, né? Então, são situações onde ele vai cuidar, onde ele vai incutir nos seus colaboradores essa ideia de valor, né? De ser da excelência em si. Então, no desenvolvimento de produtos, os problemas podem ser o tempo necessário para desenvolver um novo produto, o número de produtos desenvolvidos e seu desempenho em comparação com a concorrência. Então, cada departamento, cada gerente de departamento dentro das ONGs, dentro das instituições, né, dentro das organizações, eles se empenham em gerar essa mentalidade de valor dentro dos seus colaboradores. É muito importante, e essa interdependência, ela gera lá na frente aí um bom desempenho das instituições, e com certeza o VBM ele é implantado de forma poderosa nessas instituições. Por isso que nós temos grandes organizações, grandes fundações, onde realmente o fluxo aí dessa mentalidade de valor ela já é bem explícito, né? Já bem realçado para o mercado, para os governos, para o consumidor ou para o cliente final. Então, mesmo no âmbito das metas financeiras, os gerentes muitas vezes são confrontados com muitas opções. Ou seja, determinados gerentes financeiros, eles chegam num dilema, né? Ou aumenta o lucro por ação, maximiza a relação preço-lucro, ou a relação mercado-livro e aumentar o retorno sobre os ativos, para citar algumas funções, alguns recursos que os gerentes financeiros, as metas financeiras das instituições podem auferir. Então, essa mentalidade de valor, ela precisa estar enraizada nisso, né? Os gerentes muitas vezes são confrontados com isso. Ou seja, eu aumento a demanda, aumento o valor, eu aumento o lucro, ou reduzo no relação de ganha-ganha, de perde-ganha, né? Então, esse retorno sobre os ativos é importantíssimo, né? Então, acreditamos firmemente que o valor é o único critério correto de desempenho, né? Porque se você não tiver essa mentalidade de valor, você pode realmente tentar oferir um lucro exorbitante, tirando todo o foco, né, do que representa a instituição, a organização, a fundação dentro do terceiro setor em relação a fomentar esse ativo social. Então, somente a avaliação do fluxo de caixa descontado lida com ambos adequadamente. Se você saber gerenciar o seu fluxo de caixa dentro da instituição, se você souber realmente, né, onde que está, até onde vai aí a tua mentalidade de valor com relação ao desempenho, com relação àquilo que você quer, ao seu planejamento, aí você vai conseguir equilibrar exatamente o seu fluxo de caixa e vai ter a melhor solução aí em relação a essa mentalidade de valor, criar o valor que a empresa necessita para o mercado ou para as instituições ou para quem consome aquele ativo social. As empresas que se concentram no lucro líquido deste ano, no retorno sobre as vendas, são míopes e podem ignorar grandes oportunidades de balanço, como melhoria de capital do giro ou eficiência de gastos de capitais.
Então nós temos muitos gerentes, muitas pessoas, muitos diretores financeiros, muito pessoal especializado dentro das organizações, instituições não governamentais, dentro das fundações, são pessoas abalizadas no mercado, são pessoas que realmente elas estão ali imbuídas, né, em fazer o melhor para aquela instituição, mas às vezes elas não têm uma mentalidade de valor, né? Às vezes elas confundem aí o seu balanço, o seu lucro líquido, as oportunidades de negócios, né? Elas querem realmente infligir alguma coisa profissional nisso. E nós sabemos que as organizações não governamentais, elas fomentam o benefício social para o cidadão, exerce a cidadania, ou seja, não visa lucro, principalmente dos seus colaboradores. E é muito importante essa mentalidade em relação a essa parte de administração do ativo ali dessas organizações. VBM em ação, então, gerenciando o balanço, né? É uma parte importante do VBM, né? Onde as empresas às vezes emperram, onde às vezes as empresas se perdem, onde a empresa às vezes fica para trás em relação a isso, em relação ao mercado, em relação à atividade social que ela desenvolve. Então, uma parte importante do VBM é uma compreensão profunda das variáveis de desempenho que realmente criaram o valor do negócio. Os principais impulsionadores de valor, né? Então, nós temos aqui esse ciclo nesse slide 13, nessa imagem, exatamente aí o planejamento, né, a melhoria contínua, os processos, a operação, a integração, a continuidade, né? Então nós temos os princípios que nós temos na qualidade total, nós podemos aplicar aqui também no terceiro setor, né? São princípios aí de qualidade que impulsionam essa cadeia de valor, né? Então a gente se gerenciando o balanço financeiro. Então o entendimento é essencial porque uma organização não pode agir diretamente sobre o valor, né? Ela precisa agir sobre as coisas que podem influenciar satisfação do cliente, o custo agregado ali sobre o serviço ou o bem, despesas de capital e assim por diante. Então é muito importante esse gerenciamento, né? Porque senão a empresa se perde, ela fica baseada só, não, eu preciso gerar o valor, mas ela esquece das coisas que ela, na verdade, deveria e deve gerenciar, que é a satisfação do cliente ou do consumidor final, ou daquele benefício social, os custos, as despesas de capitais e assim por diante, para ele equilibrar os orçamentos. Então, continuando nesse gerenciamento de balanço, né? Então, para serem úteis aí esses direcionadores de valor, esses impulsionadores de valores, precisam ser organizados de modo que os gerentes possam identificar quais têm maior impacto no valor e atribuir a responsabilidade por eles a indivíduos que possam ajudar a organização a atingir suas metas. Então é muito importante o treinamento, a competência, esse skill de conhecimento aí dos seus colaboradores, dos seus voluntários, direcionar, que os gerentes possam direcionar esses impulsionadores, né? E identificar onde há nessa cadeia de valor o maior impacto para que a empresa, a instituição, a organização, ela possa não só incutir a responsabilidade dessa mentalidade de valor nos colaboradores, mas ajudar a organização, a empresa, a instituição a atingir as suas metas, né? A estar aí com as suas metas alinhadas ao foco daquela benfeitoria social a que ela se propôs a explorar, ou que ganhou um crédito, né, do governo, do mercado, para explorar ali e fazer o bem para aquela parcela da população, da sociedade civil. Então, o VBM, né, ele tem que ter uma visão de longo prazo. Então, os direcionadores ou os próprios gerentes de valor, eles devem ser definidos como um nível de detalhe consistente com as variáveis de decisão que estão diretamente sob o controle do gerenciamento de linha, né? Então, eles devem ser realmente ter esse detalhe bem consistente, bem definido, essas variáveis. Você tem que tomar uma decisão baseada no valor. Então, esse gerenciamento ele tem que ter realmente um processo bem definido.
Geradores de valor genéricos, como crescimento de vendas, margens operacionais e giros de capital, podem se aplicar à maioria das unidades de negócio, mas não carecem de especificidade, não podem ser bem usados no nível básico, né? Isso já é um recurso realmente para os especialistas. Então, muitas vezes as instituições, as organizações governamentais, elas tratam como se fosse uma empresa que gera lucro, né? Ela pensa no crescimento das vendas, numa margem operacional maior, num giro de capital maior, e ela começa a expandir os seus negócios, começa a gerenciar aquele departamento ou aquela instituição de uma forma mais profissionalizada, esquecendo da cadeia de valor, né? Dessa mentalidade de valor, né? Então, basicamente, os gerentes operacionais, né, eles devem realmente advir disso, eles devem realmente abrir mão disso, né, e começar a fomentar mais o lado social, né, para gerar essa cadeia de valor dentro da instituição. Então, essa visão a longo prazo, né, desses geradores de valor, embora sejam apenas uma pequena parte do sistema total de negócio, elas têm que ter um impacto significativo, né? Sejam mensuráveis mês a mês e estejam claramente no controle da gerência de linha, ou seja, a gerência operacional, né? Então elas têm que estar realmente focadas nisso, né? E é muito importante isso. É muito importante que você tenha claramente esse controle aí da gerência operacional. Então, aí é super importante né, estar claro esse controle, principalmente da gerência operacional, né? Ter essa inclusão e essa exclusividade de ter o sistema ser impactado no seu próprio valor e ser mensurado mês a mês. Então, para ver como os números podem funcionar, considere a lista de direcionadores de valor para um varejista de bens duráveis, né? O valor da empresa deriva em parte da margem bruta, custos de armazenagem, né, e custos de entrega. A margem bruta, por sua vez, é determinada pela margem bruta por transação e pelo número de transações, que pode ser desagregada se necessário. Os custos de armazém são uma função do número de lojas de varejo por armazém, do custo por armazém. Finalmente, os custos de entrega são determinados pelo número de viagens por transação, o custo de viagem e o número de transações. Então, esse é um exemplo claro de uma rede varejista, às vezes uma organização não governamental, uma instituição, uma fundação, ela tem alguns bens duráveis, né? E ela, às vezes ela tem a sua margem, seus custos de armazenagem, seus custos de entrega, né, essas transações, depende das suas transações. Então, essas cadeias de valor, elas têm que ser bem claras, exatamente. Essa visão a longo prazo de implantar o valor, né? Quando você tem uma redução de custos, se você determinadas viagens por transação, o custo por viagem, vai depender muito do número de transações. Então, essa sequência, né, esses exemplos, eles servem para mensurar, para você estratificar exatamente uma ação, né, desse gerenciamento baseado em valor. Tem que ter uma visão a longo prazo. Se precisar reduzir alguma coisa a longo prazo, você tem que começar já a analisar esses custos, né, a esse tipo de determinado número de transações. Isso como exemplo nessa rede de varejo. Então, esses processos gerenciais que, na verdade, significam, né, adotar essa mentalidade baseada em valor, né? Esses geradores de valor é muito importante, né, porque muitas organizações, muitas instituições, elas se perdem aí no meio do caminho, elas ficam realmente não fazem o dever de casa, a lição de casa. Então, às vezes a ISO, né, ela determinadas regras e normas para aumentar a qualidade. Às vezes alguns gerentes têm mentalidades antigas, às vezes alguns gerentes, alguns administradores têm uma mentalidade de empresas, né, familiares ou empresas profissionais que geram lucro. Então, deve-se estabelecer aí processos que deem vida a essa mentalidade nas atividades diárias da instituição não governamental. É muito importante selecionar as pessoas certas, o skill certo, né? A competitividade, aí, a estratégia, a eficiência, né? O treinamento e principalmente pessoas corretas, aí, pessoas já avalizadas aí no setor que possam dar a sua contribuição para mudar essa mentalidade, né? Ou seja, ela possa instituir processos gerenciais de acordo com essa cadeia de valor, né? Com esses geradores de valor.
na administração baseada no valor. Então, os gerentes de linha, os gerentes operacionais devem adotar o pensamento baseado em valor como uma maneira aprimorada de tomar decisão. É muito importante que essa decisão ela seja equilibrada, é muito importante que essa mentalidade, esse pensamento baseado no valor chegue nos gerentes operacionais para que as ONGs, as instituições, as fundações, elas cumpram o seu papel social, né? E para que o VBM se mantenha, ele deve envolver todos os tomadores de decisão da empresa. Então é muito importante aí o gerenciamento baseado no valor, é que todos os gerentes, né, todos os tomadores de decisão das instituições, das organizações, elas, né, sejam todos envolvidos nessa mentalidade, né? Então, se você tem uma mentalidade baseada no valor, se você tem os geradores de valor ali especificados através de métrica, através de processos bem definidos, a sua decisão ela vai ser realmente focada no equilíbrio, focada no fomento daquela atividade social para benefício da população no geral. Então, esses 4 processos estão interligados, né? Em toda a empresa, no nível corporativo, de unidade de negócios e funcional. Então, claramente, as estratégias, as metas de desempenho devem ser consistentes em toda a organização para atingir suas metas de criação de valor. Então, nós temos os processos gerenciais interligados, onde toda a empresa, tanto no nível corporativo, unidade de negócio e funcional, tem que ter bem claras essas estratégias e metas de desempenho, que tem que ser bem consistente, para atingir o que? Essas metas de valor, né? Criar, mudar a mentalidade, né? Usar os processos gerenciais para mudar a cultura organizacional, né? Usar nesse sentido de criar esse valor para aquela atividade a qual a empresa se dedica e está se dedicando, né? Então, essa criação de valor é fundamental. E qual seria a estratégia, então? Qual é esse desenvolvimento de estratégia? Qual o processo de desenvolvimento dessa estratégia, né? Nós falamos da maximização do valor, a implementação, ela varia de acordo com o nível organizacional. Então, dependendo de pequenas instituições, médias instituições, grandes instituições, ela tem um nível, né, de implementação dessa maximização do valor. Tanto pode realmente envolver assim um tempo considerável, ou pode ser de uma forma mais rápida essa mentalidade ser mudada. Então, no nível corporativo, a estratégia é principalmente decidir em quais negócios atuar, como explorar potenciais sinergias entre as unidades de negócios e como alocar recursos entre os negócios. Então, a gente fala de uma grande corporação, a estratégia é exatamente quais nichos você pode atuar, né? Quais seriam a parcela aí da população, seja governo, seja mercado, seja consumidor final, quais sinergias explorar, né? Quais unidades de negócio que eu devo gerar ou não, qual demanda que eu devo atingir, o que eu devo alocar, qual recurso que eu devo alocar para esses negócios, qual seria o organograma em relação aos colaboradores, aos voluntários, a especificar aí o custo financeiro de toda essa migração. Então, em um contexto de VBM, de gerenciamento baseado no valor, a alta administração ela elabora uma estratégia corporativa que maximiza explicitamente o valor geral da empresa, né? Ou seja, incluindo a compra e venda de unidades de negócio conforme apropriado. Elas vão se apropriando de negócios, de unidades de negócio que vão realmente aflorar realmente aquele benefício social no sentido de explorar a estratégia que ela determinou baseada nesse valor. Então, essa estratégia ela deve ser construída com base em uma compreensão completa das estratégias das unidades de negócio, aquilo que ela fomenta, qual o escopo, qual é o projeto, onde ela quer chegar, o que ela quer fomentar com aquela atividade, com aquela expansão. Então, o desenvolvimento dessa estratégia, ela gera um VBM de um nível mais maximizado, de valor agregado àquele produto, né? Ou aquela marca, ou aquela instituição, aquela fundação, aquele benefício que ela se propõe a desenvolver. Então, continuando com as estratégias, o que acontece? Ela avalia os resultados da avaliação e as principais premissas que impulsionam o valor da estratégia, né? Então, esse resultado dessa avaliação e daquilo que ela determinou, daquilo que ela planejou, né? Ela impulsiona o valor dessa estratégia, se ela é condizente ou não
com a situação. Então, essas suposições elas podem então ser analisadas e contestadas em discussões com a alta administração, pesando o valor das estratégias alternativas que foram descartadas, juntamente com as razões para rejeitá-la. Então, são estratégias que são aplicadas no dia a dia, onde elas podem realmente ter o seu fracasso inicial, mas através da testagem, através das implementações, das discussões, né, do planejamento, você consegue realmente saber quais são descartáveis ou não, indicando aí os requisitos de recursos. A VBM geralmente concentra os gerentes das unidades de negócio no balanço pela primeira vez. Né? Os requisitos de recursos humanos também devem ser especificados. Então, é muito importante você ter uma equipe sólida, uma equipe consistente para criar essa cadeia de valor, para criar esse gerenciamento baseado no valor. As pessoas têm que estar bem treinadas, né? Tem que ter um escopo fundamental aí, e baseado nas suas unidades de negócio, você contempla exatamente no seu balanço esse requisito, esse recurso humano aí, tanto de colaboradores, de voluntários, de unidades de negócios, tanto a nível de custos, né, da própria unidade, como também do recurso humano aí, para que essa estratégia ela tenha bom termo. Então, resumindo tudo, esse desenvolvimento dessa estratégia para gerar essa cadeia de valor, nós temos que fazer essas projeções do planejamento estratégico com foco aonde? Nos próprios direcionadores de valor, né? Naquilo que realmente agrega valor à instituição, à organização. Elas devem ser complementadas com o quê? Por uma análise do retorno de capital investido ao longo do tempo em correlação aos concorrentes, ou seja, algumas instituições elas exploram o mesmo nicho, né, o mesmo recurso, o mesmo benefício social. Então elas têm que realmente estar ali complementadas aí por uma análise desse retorno de capital investido dentro do próprio cenário da realidade que elas atuam. Né, e analisar cenários alternativos para avaliar o efeito de ameaças ou oportunidades competitivas em relação a participar de licitações, participar aí de situações aí ou oportunidades que o governo ou o mercado, né, proporciona. Então, esses cenários alternativos é fundamental para que essa estratégia seja desenvolvida de forma a contento e que o VBM ele seja realmente claro e seja incutido como uma mentalidade de valor nas instituições não governamentais. Espero que você tenha um ótimo aproveitamento desse vídeo. Nós vamos falar sobre a gestão, os tipos de gestão aí da qualidade total, quais são os passos, quais são as métricas, o que precisa para que você tenha essa qualidade total de forma, né, bem conduzida pela empresa que está implantando ela, né, e essa administração da qualidade total, quais são as métricas, quais são os passos, né, quais são os processos, né, para você se atingir esse nível de qualidade total que as empresas tanto almejam hoje em dia, principalmente pela diversidade, a diversificação dos produtos, das exigências dos consumidores, que o foco principal, com certeza, é o cliente. Então, você vai aprender nessa videoaula os passos, as métricas, tudo que é necessário para essa boa gestão da qualidade total, ok? Te espero no próximo vídeo. Até lá!